Boa noite e bem-vindos ao Estratégias Militares ao Vivo. 18 e 17 de janeiro de 2026, ainda do outro lado do oceano, na Venezuela. E esta noite vamos descobrir o que muita gente está pensando e ninguém se atreve a dizer dentro do chavismo. E é que os Rodrigues Delcy, Heloísa ou Heloína, ou vilã malvada, também conhecida como a Beth, também conhecida como Tilindrina, poderia ser uma agente da CIA. O que vocês ouviram? A maior jogada estava a 1 metro de distância e foi quem entregou as chaves para os Delta. Família, seus likes, seus comentários, isso é estratégia militar. Vamos começar? Estratégias militares. Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo. Bom. O que vem por aí? Aquela noite minha mãe dizia: o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, pois hoje o tema são mãos. Hoje é sobre algo que vocês jamais pensaram que iriam encontrar neste canal. Vai ter risadas, claro, mas também momentos sérios, porque isso aqui é realmente sério. Vamos mostrar para vocês esta noite coisas que vão fazer vocês repensarem a história que até agora estavam nos contando. De tudo isso, eu prometo para vocês que, embora o título deixe muito claro e pareça inverossímil que não pode acontecer, digo isso porque há algo aí. Sejam bem-vindos às Estratégias Militares. Estamos ao vivo. E bom, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Olá, já faz meia hora que me deram a liberdade em Yari, graças a Deus, a todos os familiares, e bom, já estou no rodeio. É um compromisso com os presos políticos que realmente estão sendo libertados. Agradeço a família presente e pedir, claro, pela liberdade dos outros presos políticos que estão aqui. Liberdade para Fred Superlano, Juan Pablo Guanipa, os Baduel e todos os presos políticos presentes. As famílias, as mães pediram muito por nós e o sonho delas se tornou realidade, porque as liberações já começaram. Também vamos pedir pela reconciliação nacional da Venezuela e que, por favor, as liberações sejam aceleradas um pouco mais. Muitos avós estão presos como políticos nas prisões do país e precisam ser libertados rapidamente por questões de saúde. Agradeço a todo o país e a Deus pela liberdade. Viva a Venezuela! Bela imagem e, além disso, algo impressionante. Ele é Carlos Azuage, que 30 minutos depois de ser libertado da tirania, ele coloca uma camiseta e vai para outra prisão pedir que seus amigos, seus companheiros também sejam libertados. São imagens que ficarão na memória, na história viva de uma Venezuela. Obrigado, Tizem. Juan Diego Lucena se encontrando com sua filha. É incrível, é forte. Não se mete. É muito forte, né? 17 meses. "17 meses longe da família e sem ver a filha crescer. 17 meses de liberdade que nada nem ninguém vai devolver para ele. Nunca na vida. Nunca."
Cada um, pouco a pouco, vai saindo desse inferno. E é que as coisas estão mudando. Família, as coisas na Venezuela estão mudando rápido demais para talvez entendermos, mas talvez não completamente. Por um lado, estamos emocionados, felizes porque estão sendo libertados, sequestrados. Por outro lado dessa história, não estamos felizes, não estamos satisfeitos porque a tirania continua no poder. Mas um homem que para alguns é um sábio, para outros alguém que será lembrado como o homem do século, Donald J. Trump, para outros, odiado. Ele tem uma visão diferente da Venezuela, uma visão onde não quer que se transforme em uma guerra civil que termine como o Iraque, na qual deixou evidentemente ao chavismo ainda certa margem de movimento pelo país. Um chavismo que neste momento está tentando se reinventar com novas figuras, algumas do passado que retornam, outras que se reinventam, em uma espécie de nova ditadura democrática, algo que não existe. Mas é preciso ser claro. Se Donald Trump não tivesse removido Nicolás Maduro em 3 de janeiro, todos que foram libertados nessas últimas semanas estariam agora mesmo apodrecendo em uma prisão venezuelana. Por isso é importante não se envolver. Mais um, cada um com sua história, cada um com seu sofrimento ou com seu sofrimento às costas. A prisão de Iaré, Rodeo, Helicoide, Tocoron, todos esses lugares sinistros do regime, onde foram testemunhas do sacrifício pela liberdade de muitos venezuelanos. E não só isso, muitos deles não conseguiram e ficaram pelo caminho. Eles também não podem ser esquecidos e também não se pode perdoar o que o chavismo fez com eles. É uma ferida que não vai se fechar. Por mais que tentem chamá-la de outra coisa, isso não muda. Família, deixando esse tema importante de lado, mando um grande abraço a todas as famílias. Um grande abraço da comunidade de estratégias militares. Agora vamos ao assunto. Precisamos entrar no assunto. Bom, tem vários assuntos. Silas Rodrigues. É uma coisa bastante estranha que tem um pequeno grande detalhe que a gente deixa passar despercebido. Quando detém Nicolás Maduro, o Tribunal Federal inclui: de onde vocês nos visitam hoje? Alguém é da Nicarágua? Vi pessoas do México e de El Salvador, mas não sei de outros lugares. Por favor, digam de onde estão nos visitando. Eu dizia que na acusação da Corte Federal tem algo que não bate em toda essa história. Temos Nicolás Maduro Moros, presidente da Venezuela. Temos Diosdado Cabello Rondón, presidente do Partido Político do Poder. Também ministro ou responsável pela segurança interna do país. Uma espécie de faz tudo, mas sem ninguém. Por exemplo, temos Ramon Rodrigues Chacín, militar e político venezuelano menos conhecido, já com 74 anos. Temos Ciliadela Flores de Maduro, a esposa de Maduro. Vocês já sabem quem é. Também conhecida como Dentadura Perdida. Ou Mordisquitos, como preferirem. Claro, tem um detalhe bom aqui, vou continuar com a lista. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, filho de Maduro, viajante da Ilha Margarita e de mulheres de moral duvidosa. 2 vezes por mês, Nicolazinho ia por lá e depois mandava coisas para a Flórida. Ou Hector Rosenfeld, Guerreiro Flores, também filho de Cília. Bom, não, desculpe, este é o Menino Guerreiro, este é o chefe do 30 de Aragua.
Me desculpem, é que minha cabeça já está completamente perdida. Claro, há uma lista aqui de acusados ou réus, mas falta um. Como isso é possível? Como pode ser possível que tenhamos o presidente, Diosdado, Cília, os filhos de Maduro e não esteja na lista? Delcy Heloína Rodrigues, como isso é possível? Por que isso não faz sentido? Sabemos que Delcy era responsável pelas conexões, entre outras coisas, em nível internacional com Rússia, Irã e China. Vou ler algo para que entendam essa história e saibam o meu caminho. Até agora, nos documentos oficiais, o nome de Delcy Rodrigues não aparece como acusada. Mas, no entanto, em investigações da Drug Enforcement Administration, obtidas pela Associated Press News, Delcy está no radar da Drug Enforcement Administration há anos. Ela também consta em investigações por possíveis ligações com tráfico, drogas e lavagem de dinheiro. Na Espanha, sabemos que ela levava malas de ouro. Apesar de não resultar em acusações públicas, no caso da Corte de Nova York, não há acusações criminais oficiais contra Delcy. Ela não tem nenhuma. Você não se envolve. Ela não tem nenhuma. É verdade que há processos civis nos quais qualquer pessoa pode denunciá-la. Em Miami, há um processo civil contra Maduro e Delcy por suposto sequestro, terrorismo ou violações das leis dos Estados Unidos. Mas esse caso é diferente do de Nova York? Estamos falando de Delcy, que é responsável pelo SEBIN, o aparato de inteligência interna bolivariano que é responsável diretamente pelos sequestrados que estão sendo libertados neste momento. A das torturas, de tudo aquilo que vocês já conhecem bem. No entanto, ela não consta em documentos. Mas é mencionado nessa ata legal. Legal. Que ella. Bem, não que o regime de Nicolás Maduro se dedica a deter arbitrariamente pessoas para torturá-las e acabar com elas. Por que Delcy não aparece? Por que não? Mas lembrem-se do detalhe que eu disse que minha mãe falava no começo, quando começamos há alguns minutos. Faça o que sabe sem que outros percebam. Fiquem com essa frase, e agora vocês vão entender por onde estamos indo bem. O que se comenta extraoficialmente no chavismo? Gosto de ver tudo, de ouvir diferentes opiniões. A disputa agora entre... Apoios a Maria Corina, outros que não apoiam a Maria Corina. Bom, vocês já sabem toda a fofoca que está rolando agora, solta, que pode ser divertida até certo ponto. Mas esses assuntos agora são sérios no chavismo. Da foto que mostramos ontem com o diretor da CIA chegando à Venezuela, aterrissando na Venezuela. O cara que sequestra... Oficialmente, segundo a Venezuela, Nicolás Maduro chegava lá e era recebido por militares pela corte militar. Algo inexplicável, ele se encontrava com Delcy. Nesta foto, quem estamos vendo é o diretor da Contra-Inteligência Militar, não se mete. Quem deveria proteger Maduro está se reunindo com quem o levou. Diz aqui o Viral. Eu não entendo esse capítulo da novela, nem você entende, mas o resto do planeta também não entende. Os objetivos do Superchat estão abertos para comentários. Bom, e já o que aparece atrás da foto, o veículo de Nicolás Maduro, um Land Cruiser Prado, já assusta qualquer um. Esse sorriso entre o diretor da CIA e o diretor da Contra-Inteligência da Venezuela é inexplicável.
inexplicable. Inexplicável. Depois dessa foto, sabem qual é a outra imagem impactante de que ontem ríamos e fazíamos piada? Mas se você parar para pensar, a noite em que tiram Maduro, o diretor da CIA, à direita de Donald Trump, quase 13 dias depois, aparece Sí. cumprimentando Delcy com um aperto de mão. Com isso, claro, os chavistas já começam a associar 50 milhões de barris de petróleo, transição sob Delcy, sem resposta militar aos Estados Unidos. Mas tem mais alguma coisa? Tem outra história que eu acabei de ficar sabendo há pouco tempo. É impressionante. É muito impressionante. Primeiramente, quero dizer algo sobre o programa de ontem, o desfile de Sí. cinzas dos cubanos. Quero dizer, vou colocar aqui uma imagem, porque quero deixar uma coisa clara. Eu acho que aqui tem gente que está completamente confusa. Estão perdendo o rumo da história. Ontem teve gente que me criticou por eu ter zombado do fato de alguns soldados caídos em combate serem devolvidos à sua terra natal. E outras coisas. Bem, esses caras ou essas cinzas que vão nesses caixões são de torturadores, não são militares, não tem nenhuma honra. Eles estavam na Venezuela para tornar a vida dos venezuelanos miserável, então não merecem nenhum respeito. Não se meta. Eles não estavam lá em missão humanitária. Muito pelo contrário. Não vou rir, vou comemorar. E um dia eu vou contar para vocês de que maneira respeito. Nenhum deles eram mercenários enviados por um regime ditatorial. Que ninguém se esqueça. Isso falo por causa dos comentários que circulam por aí. Eu reafirmo, não se envolva com desintegrados. Todos deveriam ter acabado. Por tudo que fizeram à Venezuela. Bem, seguimos falando dos cubanos, e vocês podem perguntar por quê. Retorno ao tema, mas não para repetir conteúdo. Ouvi essa história, vamos às fotos novamente. Soube disso por uma foto publicada hoje na mídia. Comunistas castristas. A típica história romântica ou romantizada do que aconteceu lá no dia 3 de janeiro, certo? Atenção para essa história. O homem que vocês veem nas fotos supostamente é o militar cubano que ficou encarregado de carregar os corpos de todos os seus companheiros caídos nos combates contra os Delta e os Helix dos Estados Unidos. Johandres Barona Torres, militar cubano que sobreviveu ao ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela em 3 de janeiro para capturar Nicolás Maduro, relatou o ocorrido naquela madrugada. Por favor, prestem atenção a todos os detalhes do que estamos vendo esta noite, porque vocês vão ficar impressionados com tudo isso. Segundo Barona, durante a homenagem aos 32 cubanos falecidos, ele só estava há 2 meses e 6 dias como segurança pessoal no país sul-americano quando ocorreu o ataque, ou seja, estava há 2 meses na Venezuela, diz. Foi assim que lutamos ali contra os aviões que estavam nos metralhando, apesar de nosso armamento ser menor. Não paramos de lutar, enfrentamos, tenho meu treinamento e sei como combater, mas eles eram superiores a nós. Naquele momento, só pensava em lutar e atirar, então comecei. Você não se envolve. Com 23 anos de experiência militar, mas cuidado com isso. Naquela noite, Varona iniciou o turno à meia-noite, vamos colocar isso em música.
Na noite de 3 de janeiro, Varona entrou de plantão à meia-noite. Seu turno era de 6 horas. O ataque foi às 2 da manhã, 2 horas depois de começar. Estava tudo escuro. Quando os helicópteros chegaram e ficaram em cima, a única coisa que me restava era atirar e me defender, e foi assim até o último momento. Estávamos atirando, relata. Era sua primeira missão internacional? E você não se envolve? Varona também pergunta, como ele os resgatou? Os corpos? Eles eram meus irmãos, estavam comigo trabalhando. Vi todos caírem e carreguei todos eles. E é aqui que vem a frase devastadora, a frase que expõe Padrino, Delcy, todos eles. Atenção a isso. Atenção ao que vamos dizer agora, não se envolva. Não houve apoio de ninguém. Não houve apoio de ninguém aos cubanos. Foram abandonados à própria sorte. Ninguém do exército da Venezuela subiu para ajudá-los. Impressionante o que escapou de Varona em toda a história. Nenhum corpo ficou no campo, pois os mantivemos em um dormitório. Não sei explicar a dor, mas pelo menos todos estão aqui. Ninguém ficou na Venezuela. Ele falou isso ontem no funeral. Ninguém foi apoiá-los. Não se trata de estar se fazendo de vítima ou não. Ordenaram que ninguém se intrometesse na residência de Maduro. Você não se envolve? Nesta semana fizemos transmissões ao vivo explicando o que ocorreu na captura de Maduro e onde ele estava. Em uma casa, não em um bunker. Apesar do que nos haviam contado oficialmente, da versão oficial que nos disseram, toda essa história, ele não estava em nenhum bunker, ele estava em uma casa, refugiado, com um quarto de segurança, é verdade, um quarto de segurança com paredes muito grossas, metálicas, de aço. Ele nem teve tempo de chegar ao quarto. Se tivesse sido assim, eles teriam demorado muito mais. Claro. Como a CIA sabia, como a inteligência militar americana sabia que Maduro estaria lá? E se naquela noite ele tivesse ido a outro lugar, ele tinha compromisso ou alguma aventura? Bem, eu acho que está claro. Dentro do regime, eles foram traídos pelos próprios chavistas, que ele havia colocado Vladimir Padrino, continuador de Chávez. Delcy ele tinha colocado ali, Diosdado e até mesmo sua mão direita, aquele que o acompanhava para todos os lados. Por favor, olhem esta foto, Delcy. Nas últimas semanas ele está purgando e limpando o governo. Aí vocês estão vendo. Designado. Legendado Daniel Aníbal Coronado não deixava Maduro nem por um minuto. Em todos os vídeos dos últimos 4 meses, Coronado aparecia em todos os lugares. Atrás, na frente, à esquerda, à direita. Ele sempre estava lá. Com ele, outro que cuidava da comunicação, Miguel Pérez Pirela, também agora nomeado ministro. Legendado Pérez. Coronado, agora ministro também do Poder Popular para o Transporte. Pirela para a comunicação. Ñanes, economista. Todos ficavam ao redor de Maduro o tempo todo. E agora Décio os recompensa colocando-os ou colocando-as como ministros.
Com isso, fica mais do que claro que aqui a história vai muito além do que nós podemos imaginar. O que dizia Diosdado? Bom, não Diosdado, que outro dia chorava de novo no antigo Maso, agora mais uma sessão psicológica. Lembranças, o programa do cabelo poderia ter esse nome agora, mas o que dizia Padrino? Dizer, a Venezuela quis ser humilhada, mas não... Lares está lá, Lares, que era o responsável pela defesa de Caracas, continua no poder. Por que Lares continua no poder? Era responsabilidade dele? Por que ninguém foi ajudar os cubanos? Isso teria que perguntar para Lares. Por que Tremont desapareceu? Também teria que perguntar isso. Não é? A Venezuela quis ser agredida em sua espiritualidade e venezuelidade, mas não. Como assim que não? Como assim que a Venezuela não foi agredida? Ouçam bem. Querido, ser agredida em sua espiritualidade e venezuelanidade, mas não. Levar Maduro não é agressão. Bombardear Tiura não é agressão. Romper defesas antiaéreas não é agressão. A Venezuela quiseram humilhar e agredir em sua honra e dignidade, mas não. Como assim? Não foi humilhada? É a maior vergonha militar da história. Não consegui defender a capital em um único 40 minutos. Após 40 minutos, não consegui defender a residência do líder. Nossa pátria foi agredida e o presidente legítimo desta república, deste estado, desta nação, presidente Nicolás Maduro Moro, que é nosso comandante em chefe, foi sequestrado. Por que o homem que devia defendê-lo ainda está aí? Quando vocês já tiraram outros do caminho? Foi alcançado um objetivo militar? Mais de um. Defesas antiaéreas e alguns arsenais. Que tal acabar com a sensação de imortalidade do regime e pegar Nicolás Maduro e sua esposa de uma vez? Mas a pátria resiste. Cada um que tire suas próprias conclusões. Eu acho que estamos tirando. Vocês venderam Nicolás Maduro? E por isso, então, estamos aqui, fazendo um ato de fé, um ato de sabedoria. Porque nossos homens e mulheres da nossa Força Armada Nacional Bolivariana, diante da avassaladora tecnologia e da esmagadora quantidade de meios desigual contra a Venezuela. Lá estão 47 homens e mulheres da Força Armada Nacional Bolivariana, 9 mulheres entre eles. Impressionante o que ele diz. Que deram suas vidas. Acabamos de ouvir esse toque de oração. Claro, quem é atacado, isso você já deve entender. Também as baixas dentro do exército venezuelano, tirando os cubanos, porque isso não conta nessa estatística. Eles são baixados em 2 lugares diferentes. Alguns que fazem parte do regimento de artilharia antiaérea, outros que estavam dentro do Forte Tiúna, na área onde estavam os mísseis e que estavam armazenados. E o resto não tem mais nada, não tem mais nada. A verdadeira batalha daquela noite foi entre os cubanos e os Delta, não entre o exército regular bolivariano da Venezuela. Isso não aconteceu. Caíram drones, houve explosões, algum míssil caiu por ali e levou eles junto. Mas o confronto direto ocorreu na casa de Maduro. O que isso nos lembra, esse toque de oração? O que nos lembra defender nossa pátria até entregar nossas vidas, se for necessário?
Como reagiram homens e mulheres da Força Armada Nacional Bolivariana à agressão militar? Dar a vida? Não, não fizeram nada, porque vocês certamente deram a ordem para que o pessoal fosse para casa. E sem a devida proteção. Nicolás Maduro é curioso, é o mesmo pessoal que quando apareciam os F-18 levavam Maduro para o bunker ou o levavam para a residência dele, para a casa blindada. Um dia, outro, todos os dias. No fim, o padrão se repetia e o que viam como protocolo de segurança era, na verdade, a condenação de Nicolás Maduro. Você não entra? Mas volto a lembrar a frase e quero que continuem pensando: o que faz a mão direita que a esquerda não saiba. Por favor, assistam a este vídeo, porque eu acho que também vai chamar a atenção de vocês. Vamos falar agora com a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, para saber sobre esse percurso. Continuam essas jornadas de atenção social integral em todo o território nacional. Isso mostra o acompanhamento do governo bolivariano. Presidenta interina, observe. Por favor, prestem atenção ao que digo. Obrigado. Estamos aqui, na cidade. Tiúna foi um dos conjuntos habitacionais afetados pelo infame ataque de 3 de janeiro. Na madrugada de 3 de janeiro deste ano, quisemos realizar jornadas especiais com nossos meninos e meninas, oferecendo atendimento psicológico. Realizamos ações de alimentação em todos os programas, incluindo mercados a céu aberto e mercearias. Prestem atenção. Bem, há um detalhe importante nas bodegas móveis Delcy. Um atendimento integral que inclui também cuidados na área da saúde, assistência na reparação das casas afetadas. Mais de 463 apartamentos foram impactados por essa agressão. Olha só, tem alguém no chat que acertou uma pista. Não. Bom, vocês apagaram. Não usem maiúsculas se não apagam, mas alguém colocou. Né? E bom, a almirante-chefe, a prefeita de Caracas, Nahum, e o ministro Juan José Ramírez. Em atenção imediata, vendo para consertar o mais rápido possível para que esteja recuperado. É a instrução que recuperemos imediatamente esses apartamentos que foram atingidos pelo ataque. Vou deixar por aqui. Alguém notou algo? Tem alguém no chat que já falou sobre isso? Alguém já escreveu isso aqui? Por que Delcy não está mais com o braço engessado desde o dia 3? Não se mete. Por que durante todo esse tempo ela estava com o braço engessado e não se mete? É uma coincidência? Por que agora ela mexe as mãos? También. Como Delcy pode ser? Não está com as mãos imobilizadas. Desde a captura de Maduro, ela mexe muito bem, até coloca pulseiras e relógios. O que havia? Nessa mão? Bom, família, agora mesmo ao vivo, um monte de gente, 22 mil pessoas. 2h48 da manhã na Espanha, dia 18 de janeiro. E o mistério se abre para a Venezuela às 21h48. Porque Delcy. Em todas as fotos que vimos dela, e me ocorrem 20 mil assim. De cabeça, ela sempre estava com gesso em uma das mãos. O que havia no gesso, o que... Microfones.
O que tinha ali, o quê? Atenção, hein? Porque tem mais o quê? Claro, é que isso chama a atenção por onde quer que você veja. Por onde quer que você veja isso destoa, vamos ver. Destoa completamente, como pode ser? Insisto nisso e vou buscar imagens de arquivo para mostrar a vocês. Desde que tirou, Maduro não usa o gesso, não se mete. Esses aí te pegam com a mão na massa, não com gesso na massa. Tinha algo ali. Claro. Tem um vídeo, o pessoal que já está há um tempo com a gente no canal deve lembrar, em que Maduro diz: não usem o WhatsApp porque podem te geolocalizar e lançar um ataque pelo WhatsApp. E ele pergunta: e você, Delcy, você tem WhatsApp? E olha para ela como quem diz: estou te investigando. E Delcy fica pálida. Fica pálida. Quando Maduro diz: eu sei o que você tem no seu telefone, ele não sabia o que tinha nas mãos. Essa é a história, esse é o grande enredo que está agora mesmo sobre a mesa. Mas é que, além disso, reparem como agora o assunto está mudando. Isso eu pegava de um clipe do Alberto News e colocava por aqui. Olha... O que queremos é que essas divisas entrem para o desenvolvimento social e econômico da Venezuela através da mira. Como a criação dos fundos soberanos que anunciei ontem movimenta as mãos. Outro ponto-chave do programa econômico é a substituição estratégica de importações. Olha como ele mexe as mãos. Viemos conversando. Diversificar a economia do petróleo e recuperar o crédito são temas recorrentes. As divisas podem ajudar nisso, mas é preciso que esses créditos realmente aconteçam. Veja, não tem problema para os dedos ou qualquer coisa. Não queremos créditos, vou falar em bom português. Senhorita Luluide, professor Juvenal, não é para bicicleta financeira. Claro. Vocês sabem o pior disso? Quem tem acesso para falar com Maduro é ela. Se a Embaixada da Venezuela abrir nos Estados Unidos da América, Nicolás Maduro terá assistência consular. Quem vai atendê-lo será alguém enviado pela Delcy, ou seja, a Delcy não está apenas exagerando. É muito mais terrível. Me deram o Maduro. E agora a dúvida é, e o cabelo? O que ele sabia? O cabelo sabia. Os boatos de Caracas começam a comentar algo curioso. Não. Os boatos de Caracas na Venezuela, nas tabernas, começa a se espalhar. O boato de que Maduro também estava na lista naquela noite. De que Delcy queria levar Maduro e Cabelo ao mesmo tempo. Inscreva-se. Mas um vazamento dentro do aparato militar salvou Cabelo, não exatamente por um triz de ser capturado,
Claro, e agora isso faz sentido, porque Cabelo... Por que Cabelo não aparece tanto em público agora? Por que Cabelo foi excluído? Por que Cabelo já não faz o programa El Mazo, onde costumava fazer? Por que a aparição dele está limitada? Será que disseram pra ele? Ou você fica quieto ou tiramos você do caminho. Mas tem mais. Agora vocês devem estar dizendo: estratégia, o que você está contando é uma verdadeira loucura. Isso não. O chavismo está todo unido, todos estão juntos nessa história, isso é mentira. O que você está dizendo? Ok, então prestem atenção nisso. Mentira, né? Quando vocês já viram a Delcy, por exemplo, ou o Maduro, em uma suposta marcha dos trabalhadores para libertar Nicolás Maduro. Que aconteça o que vocês vão ver agora. Por favor, prestem atenção novamente ao que estamos falando aqui. Atenção nisso. Estamos recebendo uma ligação. A presidenta encarregada Delcy Rodrigues. Ligação da presidenta encarregada. Em Miraflores. A manifestação acontece no mesmo cenário de 4 semanas atrás. Maduro pulava como um macaco. Onde sua esposa ria, onde os cubanos o protegiam. Por que Deus não deixa Miraflores para ir ao palco? Presidenta, estamos ouvindo, pode prosseguir. Bem, irmãos e irmãs, primeiramente, quero dar um abraço a vocês, porque nos momentos mais difíceis, nem todo mundo aplaude o que o nosso povo viveu depois do dia 3 de janeiro, à madrugada. Bem, nós temos que continuar firmes na luta pelo presidente e pela nossa primeira combatente, Cília Flores. Mas eu chamo pela união. Eu conheço o caminho que temos percorrido de recuperação econômica para o nosso país. Mas eu novamente convoco todos vocês para a união nacional, para a coesão de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras, para que continuemos no caminho do crescimento econômico, do desenvolvimento, para a felicidade social do nosso povo. Que toda a Venezuela esteja unida, que busque um horizonte e que esse horizonte seja a paz social, seja a paz econômica. É incrível, falo sério. Agora conversamos, anoto a pergunta sobre a Amazônica e falamos disso. É incrível. Que ele se reúna com o diretor da CIA, mas não seja capaz de subir ao palco para explicar ao povo o que está acontecendo. Você sabe que querem acabar com ela desde o movimento dos coletivos de Cabelo e toda essa gente quer acabar com Delcy, e é que isso está sendo demonstrado. Por isso ela não está lá, está usando um telefone, algo inacreditável. Econômica, que em cada família trabalhadora da Venezuela, bem que a esperança amanheça. Na verdade, eu acho que é até uma gravação, e isso não está saindo de um telefone celular. A esperança de que os teremos de volta e também a esperança de que se ouve com muita qualidade. Destruir uma pátria que nos permita a felicidade, o futuro dos nossos filhos e das nossas filhas. Queridos trabalhadores e trabalhadoras, sei que vocês estão trabalhando arduamente na Constituinte Trabalhista. Isso é realmente o pior do pior do pior do pior. Vou passar um pouco pra frente, porque também não me interessa muito o que ele está dizendo. Porque o que ele está dizendo é que as pessoas fiquem em casa e trabalhem. Quero ver a última parte. Muito obrigada, Avanza. Você tem minha confiança. Já fizeram uma música pra ele, feliz. Avança! Vocês têm confiança. Vocês são o norte da minha atuação, então obrigada, irmãos e irmãs, e vamos em frente, levo vocês no meu coração e vocês são o norte da minha atuação. Então obrigada, irmãos e irmãs, e vamos em frente, temos que cumprir como juramos. Muito obrigada. Verse, avance, você tem a minha confiança. Verse, avance, você tem a minha confiança.
Verse, avance, você tem a minha confiança é o novo lema do chavismo. Mas nem todos aplaudiram ali. Ali nem todo mundo aplaudiu. Verse, vai em frente, você tem a minha confiança. Você sabe. Você não é o presidente legítimo. Então, Verse avança, que bom. Não. Desculpem, a entrevista de Jorge Ramos passou aqui. Obrigado. Incrível. É incrível, incrível. E agora? Não aparece em público, não quer se mostrar, se esconde. O que está escondendo? O que está escondendo? Mas até que ponto vai o complô contra Nicolás Maduro? Não sei. É incrível que o filho de Maduro, Nicolás Sim, esteja na manifestação, mas a vice-presidenta interina não esteja. Por favor. Ontem tivemos uma mensagem dele e dela. Eles nos dizem que estão firmes e fortes, que têm clareza sobre o papel de luta que precisam desempenhar, que têm tranquilidade de consciência e fé em Deus e no povo da Venezuela. Que confiam em Delcy, na equipe que está à frente. Mentira. Mentira, isso não aconteceu. E que confiam em nós, essa foi a mensagem que nos enviaram ontem. Mentira. Vocês sabem por que Nicolás Sim age assim? Porque ameaçaram entregá-lo aos Estados Unidos da América. Obrigado, Narcolazito, o pequeno duende da Ilha Margarita da Rússia, com amor. O homem que sussurrava para russas dos bordéis da Ilha Margarita. Disseram para ele, ou você começa a cantar o roteiro que queremos que você cante, ou você começa a dançar ao som dos nossos tambores, ou vai embora com seu pai para Nova York. A tranquilidade de consciência. Tem clareza do papel histórico que lhes cabe agora, a partir do lugar onde precisam atuar neste momento, que será circunstancial. Esse é o bobo da Ferrari que pintou o carro de dourado. Meu Deus. Porque Deus tem um propósito de vida para Nicolau e para Silvia. Porque lhes dá vida e lhes deu vida. E esse propósito vai se materializar em nome de Deus. Obrigado, é incrível, família. Estamos ao vivo agora mesmo. Obrigado por estarem ao vivo. Em Estratégias Militares, agradeço ao Juan Amador por 5 assinaturas. Deuses Reis de Trump pode estar ameaçada, só isso. Willow, muito obrigado, anjo. Não ficamos felizes, nós comemoramos, é isso mesmo. Os militares venezuelanos não apoiam o regime, por isso Maduro tinha cubanos. 1000 nos superchats dos supermods. Muito obrigado ao Cid Mitrage por esse apoio, por uma Venezuela melhor. E você, o que pensa dessa arma sônica? Acho que é só desculpa para justificar a covardia e a inação deles. Bueno. É verdade, já testaram esse tipo de arma. Elas existem ou existiram. A arma sônica é quando atiram em você com metralhadoras pesadas de helicópteros, bombas e drones ao redor. Que você se perca no escuro à noite, sem visão noturna, e veja homens com lasers atirando como se fossem de outro planeta. Acho que essa é a arma sônica de que todos falam e querem comentar. Agora, se o objetivo é criar uma lenda, daquelas que vão durar no tempo dizendo que usaram armas especiais e que por isso não podiam se defender, bom, não sei. Cada um acredita na história como quiser. Emerita, muito obrigado. Guaiaque. Para os Estados Unidos da América Corina, que controla o exército e parte da população, é mais aberta ao diálogo. Entendo, mas não concordo totalmente com você.
É verdade que Delcy tem um controle muito importante sobre a estrutura do cartel e é quem tem as conexões lá dentro. Tão claro assim? De modo geral, quem deveria ter seguido adiante com esse assunto é Cabelo. Mas como pode ser que Cabelo, que Patrino e mais alguns procurados pela Drug Enforcement Administration e Delcy? Não é um dos mistérios de toda essa história, por isso eu acho que realmente tem algo estranho aí. Willo, muito obrigado mais uma vez. Ban, saudações para estratégias e para meus amigos moderadores. Rosanel, por que Delcy está usando verde agora? Não sabemos. Não sabemos. A arma secreta Sistema de Posicionamento Global esquentou. Chilindrina, claro. Quem ia passar um detector de microfones na mão da Chilindrina? Se ela era a chefe do SEBIN, se a chefe da contra-inteligência e de toda a inteligência era ela, os Estados Unidos enviariam uma mensagem: colabore ou será eliminada. E é assim que funciona, é assim que essas histórias acontecem. O que vocês estão achando, por enquanto? Eu acho que estamos dando solidez a algo que está sendo comentado na Venezuela, que está sendo falado em Caracas e que é evidente que tem algo aí que não bate. Tem uma história aí que não faz sentido nenhum. Se você quer que devolvam o Maduro, se recuse a vender petróleo para eles até que o Maduro volte, por exemplo. Se você não quer que o Maduro continue em Nova York, não libere os americanos. Por exemplo, o povo dos Estados Unidos, o povo da Venezuela não merecia essa agressão vil, belicista, por parte de uma potência nuclear, como eu disse ontem. É tudo fachada, é tudo fumaça. Por que não fala mais isso? É alucinante. É que ultrapassa. A história que vemos vai além da realidade. É uma espécie de filme. Não repita mais isso, por favor. É como um filme sinistro que é que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Família. Estamos ao vivo agora mesmo, 20 mil pessoas. Estamos faltando muitos likes. Inscrevam-se no canal. É a maior história que podemos encontrar depois do que aconteceu com os Vipers. Como venderam Nicolás Maduro? Como venderam? Desde o dia em que o vendem, ele não usa mais gesso e mexe as mãos como se dançasse à noite. O que aconteceu com Delcy e até que ponto ela se prejudicou? Obrigado. Vamos, é uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Discursa para agradar os chavistas, mas depois falar ao telefone com Marco Rubio e o diretor da CIA. Vendendo o petróleo, bom, não vendendo, dando para os Estados Unidos, que vai devolver em dinheiro que supostamente vai para o povo. Diremos quando acontecer. Até lá não diremos. Agora, oficialmente, o dinheiro do petróleo será usado no desenvolvimento do país. Quando virmos, nós vamos dizer. Enquanto isso, não vamos dizer. Família, obrigado por acompanharem ao vivo em Estratégias Militares. É um prazer compartilhar isso com vocês. E vamos ver como toda essa história vai acabar. Até onde vai durar a Chilindrina? Se ela vai continuar aparecendo? E em público, por telefones celulares e se afastando das manifestações às quais estávamos acostumados, Nicolás Maduro não prevê um futuro próspero para ela dentro do chavismo. Até o próximo Estratégias Militares. Saludo.